Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esses apliques fofurentos de milho que eu utilizei para enfeitar aqui os caixotinhos do aniversário da minha bebê. Bora lá? Esses apliques super fofurentos de milho eu utilizei para poder decorar o parabéns da minha bebê em caixotes no pomar da Fazendinha de Cristo, tá bom? Como eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores da produção das peças, agora eu vou ensinar vocês a confeccionar para que você possa também aproveitar essa ideia, realizar tanto no seu ateliê para gerar vendas, como também para fazer em caso de tema de festinhas que seja viável para você. Aqui eu peguei a massa amarela, misturei um tom de amarelo com branco natural e aqui cheguei nesse tom que eu queria. E aqui eu vou pesar o tamanho dos milhos que eu vou querer, um tamanho basicamente padrão, para me fazer todos iguais. Então aqui eu peguei 8 gramas para poder fazer a parte da espiga. Aqui eu comecei fazendo uma bolinha e depois você pode ver aqui na minha mão que eu vou pegar a palma da mão dessa parte de baixo e vou fazendo essa parte nesse formato como se fosse uma coxinha mais achatada, porém com uma parte mais grossa e uma parte mais fina, e vou modelando aqui de acordo com os detalhes com as pontas dos dedos. Aqui eu deixei ele em 4 centímetros, que você pode ver molhado. Ele ficou com 4 centímetros e eu vou dar uma achatadinha na mesa. Então você faz esse formato na mão, depois você coloca na mesa e dá uma prensadinha para ele ficar um pouquinho mais reto atrás. Aqui eu vou pegar uma faquinha, pode ser uma faca comum também, só que o verso da faca, e vou fazer essas linhas retas aqui, de fora a fora, na horizontal, primeiramente. Deu uma estourada aqui na iluminação do vídeo, mas dá pra você ver. E a gente vai fazendo isso aí de fora a fora, de um lado ao outro, tá bom? Não faz até a metade não, pra dar o efeito que a gente tá buscando. E a gente faz esse detalhe todo aí de um lado ao outro, e depois a gente vem o contrário fazendo na parte vertical. Aí eu fiz com a ferramenta da Esteca faquinha, você pode fazer com uma faca comum, porém o ideal é fazer com a ferramenta mesmo, e se for com a faca comum, do lado ao contrário, sem ser o lado cortante. Aqui agora eu vou fazer a parte inversa, que dá para fazer com a faca também, você pode usar uma régua ou uma parte que seja mais comprida. Aqui eu peguei a faca, o lado contrário dela, não a parte cortante, porque senão danifica o nosso biscuit, e fiz aí da parte vertical de cima a baixo. E aqui você já vê que deu esse efeito bem fofinho de espiga de milho. Aqui nós já estamos no dia seguinte, já deixei secando aqui essa parte dessa forma aqui na espuminha para poder secar bem. E eu tenho aqui todos eles já secos, tá bom? Já você pode ver que mudou até o tom. O tomzinho já fica bem diferente, fica um tom mais forte. Eles já estão aí com 4 centímetros também, alguns estão com um pouquinho a menos, mas já dá para você ver que depois que secou ele já deu uma reduzida. Mas de qualquer modo não tá totalmente seco ainda, então tá no dia seguinte. Eu já vou aproveitar a demanda aqui para poder fazer, tá um pouco corrido, então já vou aproveitar para poder sombrear e já dar o acabamento necessário. Aqui eu peguei giz pastel, você pode ver que eu deixo aqui no meu estojinho. Eu peguei esse estojo e liberei eles aqui, coloquei tanto a parte de pó quanto a parte mais durinha. E eu vou pegar aqui o alaranjado. Você pode fazer com vermelho, se for da sua preferência, ou com o amarelo mais forte, mas para o milho eu gosto sempre de usar o alaranjado, que dá uma vida, uma cor mais agradável e mais fofinha para o milho, que lembra aí essa parte dele cozido mesmo e mais douradinho, para você ver a diferença dele molhado, dele seco sem giz e seco com giz. Olha só a diferença que fica, bem legal, o aspecto muda muito. E aí você escolhe se você prefere fazer com o alaranjado ou com o vermelho. Eu prefiro o alaranjado, mas fica a seu critério, é questão de gosto. O importante é você fazer isso daqui sempre para dar um tom a mais na peça. Esse aqui é giz pastel seco, mas tem a opção do oleoso também. Eu geralmente não utilizo o oleoso, eu tenho aqui por enquanto só o seco. Então o oleoso eu nem sei te falar o aspecto que vai dar, mas de qualquer modo dá uma diferença bem bonita. Caso você tenha só o oleoso, você pode utilizar ele aí também. E se você não tiver giz pastel, você pode utilizar tanto lápis aquarelável quanto maquiagem, tá bom? Maquiagem também dá. E aí você vai escolher um tom mais próximo da cor que você quer sombrear.
E dá também para você utilizar e deixar a sua peça aí com a carinha ainda mais fofinha, tá bom? Vou fazer uma aqui para você ver com o tom vermelho. No vídeo não dá tanta diferença, mas ao vivo você consegue ver o detalhe que dá de um para o outro. Fica bonito, mas eu ainda assim acho que o alaranjado fica mais natural. Aqui você pode ver que o vermelho fica mais forte, mas o alaranjado fica mais natural ao vivo. Então teste aí o que você acha melhor, o que você gosta mais e faça a sua escolha para poder fazer de acordo com o que você deseja. Eu vou manter aqui o alaranjado porque eu acho ele mais neutro, mais fofinho, mais natural, de milho mesmo. Então eu fiz aqui o sombreado em todos eles, todos os que eu já tinha confeccionado ontem, que já secou aí 24 horas, né? Secou de ontem para hoje. E aqui eu já consigo mexer nele, sombrear sem danificar, sem amassar nenhuma parte. E aqui já estão prontos, sombreados, estes 6, né? Essas 6 espiguinhas. E agora nós vamos para outra etapa. Aqui eu quero mostrar para vocês que eu já fiz as bases aqui também da maçã, da melancia, da cenoura e da abóbora. E depois eu vou fazer os detalhes delas, assim como eu vou fazer da espiga do milho agora. A espiguinha já tá seca, né? 24 horas. E eu vou fazer as folhinhas dela e depois eu vou fazer os detalhes das outras pecinhas. Aqui eu peguei um tom de verde, pus um pouquinho de amarelo para deixar esse verde mais clarinho. No caso, azul com amarelo deu verde. E é um verde mais claro, e aí um pouco mais de amarelo do que azul, e passei massa natural junto aqui para ele ficar mais clarinho, porque aqui tá num tom legal, mas depois que ele seca ele dá uma escurecida. Então, como eu queria que tivesse um tom mais claro, eu misturei mais um pouquinho de massa natural para reduzir e dar mais uma clareada nesse tom de verde. Aqui eu vou sovar bem para poder ficar bem bacana a nossa massa para poder trabalhar, e você vê aqui a diferença de tom que estava antes da massa natural e depois da massa natural. Aqui eu vou pegar um pedacinho e vou fazer vou medir mais ou menos, mas aqui dá para fazer no olho mesmo, tá bom? Aqui mais ou menos 2 gramas, só para vocês verem, mas eu vou fazer a maioria deles aqui no olho para agilizar o meu processo. Aqui eu fiz uma coxinha básica, eu vou achatar aqui na mesa, vou apertar bem. E vou fazer aqui a cobertura dela no milho, porém, antes disso eu vou fazer esses detalhezinhos aqui de um lado e do outro. Porque como a gente vai cobrir, né, dá uma diferença. Se você cobrir de um lado só, o outro lado fica sem o acabamento necessário. Então aqui, como aqui eu vou encostar, eu não fiz os 2 lados, mas a maioria eu fiz os 2 lados, principalmente quando vai ficar abertinho assim, porque aí o detalhe de dentro vai fazer toda a diferença. Aí você cobre de um lado, cobre do outro. E a parte de trás aqui, por exemplo, como é um aplique, dependendo de onde você for, você não precisa sofrer de detalhar atrás. Mas se for ficar sem encostar em nada, se não for colar em nada, você faz o acabamento adequado. Aqui eu não vou fazer porque não vai ser necessário. Aqui é uma ideia que você pode colocar, por exemplo, ele nas latinhas. Se for para lembrancinha, igual ali, por exemplo, é transparente, você precisa dar o acabamento atrás. Mas se for alguma coisa que você vai só colar, não tem necessidade. E aqui eu vou deixar na espuminha novamente para poder secar. E vou fazer esse processo aqui com todos os outros para poder dar andamento aqui na produção. Aí aqui eu fiz o mesmo processo em todos eles, lembrando que você não precisa deixar isso aqui tudo muito igual, porque à medida que elas estão rasgadinhas, elas são de formas diferentes mesmo. Sempre manter cuidado no acabamento, com os detalhes, mas não sofrer com questão de ficar igualzinho, porque o interessante delas é serem diferentes mesmo, porque quando a gente abre a espiga, geralmente vem cada uma de uma forma, já vem algumas rasgadinhas, e é assim que fica a parte de movimento das pecinhas. Aqui eu já fiz bem rapidinho para todas, e sim, todas eu fiz dos 2 lados para cobrir bem, e vai ficando uma fofurinha, né, gente? Essa parte pequenininha é muito bonitinha, é tudo muito delicado, e quando a gente vê o resultado, nossa, vale muito a pena. Aqui eu coloquei na latinha para você ver. Também tem a opção do tubete, a opção do potinho, a opção da cúpula. Você pode utilizar em vários lugares para colocar de enfeite, como lembrancinha e como de enfeite também. E aqui algumas fotos de como ficou
em ação no parabéns da minha bebê, para você ver que coisa mais linda e apaixonante cada detalhe dessa fofurice toda. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.